Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estaremos comentando a lição de número 12, já caminhando para o final deste ano letivo de 2023, a missões até aos confins da terra. E a lição de hoje é o modelo de missões da igreja em Antioquia. E o que estaremos comentando nesta lição? Onde ficava esta cidade de Antioquia, a sua origem, a sua distância de Jerusalém, qual era a sua influência cultural e religiosa para o povo daquela época. E é dentro desse ponto, e também qual foi o indicativo do nascimento da igreja gentílica lá no Antigo Testamento. Quem foram os fundadores da igreja em Antioquia? Então são uma dessas questões que estaremos abordando no transcorrer deste comentário, desta pré-aula da lição de número 12. Esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, somos aqui de Americana e já convido você, se ainda não for, inscreva-se no canal, curta e compartilhe e comente. E também nos acompanhe até o final, porque cremos que temos alguns assuntos interessantes para compartilhar com os nossos irmãos que poderão ser utilizados em sala de aula. Pois bem, nós vamos primeiramente Antioquia. Por que o nome? Vamos ver a questão do nome Antioquia. Antioquia foi o nome dado em homenagem a Antíoco Epifânio, um dos sucessores de Alexandre o Grande. Aquele mesmo que profanou o templo em Jerusalém, sacrificando ali um porco no altar e trouxe aquela revolta do povo judeu. No entanto, apesar da sua maldade para com o povo de Deus, para os seus súditos, ele possuía honra e respeito. Tanto é que várias cidades receberam este nome de Antioquia em homenagem a este nefasto rei chamado Antíoco Epifânio. Então esta é a origem do nome. Geograficamente, ela distava de Jerusalém aproximadamente entre 450 a 500 quilômetros longe de Jerusalém. Pois bem, o que era esta cidade? Como era esta cidade? Na sua posição geográfica, ela era conhecida como a Rainha do Oriente. Era uma cidade que possuía aproximadamente 500 milhões de habitantes, 500 mil habitantes, ou melhor dizendo, 500 mil habitantes, Era uma cidade muito populosa e era uma cidade também multicultural, uma cidade policultural, por assim dizer, Ela tinha inserida ali na sua cultura, a cultura grega, que eles eram gregos, cultura grega, cultura romana, cultura semita, cultura árabe e cultura persa. Então havia essa pluralidade de culturas que constituía esta cidade de Antioquia. Uma cidade muito importante e tanto é que ela era a terceira cidade do Império Romano. A primeira era Roma, a segunda era Alexandria no Egito e a terceira Antioquia na Síria. Assim nós temos a posição de Antioquia, a sua importância, o seu grau de importância dentro do Império Romano e dentro de toda aquela cultura, do comércio que era desenvolvido. E foi justamente neste local que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, agiu para fazer dali de um lugar improvável. O Senhor fez dali um local para ser um dos maiores celeiros de missões que propagou o Evangelho de Jesus Cristo para a igreja nascente no primeiro século. Quando olhamos para o passado, nós vamos encontrar que houve fome nas terras de Judá. Houve fome em Belém. Belém quer dizer casa de pão. E houve fome em Belém. E nós vemos ali que Noemi, ela sai com seu marido Elimeleque, com seus filhos Malom e Quilion, e vão peregrinarem na terra de Moabe. O que eram os moabitas? Os moabitas era da origem do relacionamento incestuoso de Ló com uma de suas filhas, que gerou os amonitas e os moabitas.
E Deus havia, quando Israel sai do Egito, havia uma maldição sobre os moabitas, que eles não adentrariam na congregação dos santos, eles não adentrariam na congregação dos justos. E agora, dentro dessa maldição, nós vemos que Noemi vai peregrinar na terra da maldição. E na terra da maldição, ela perde o esposo, ela perde os 2 filhos, e ali ela fica com suas 2 noras, Orfa e Rute. Orfa fica com seus deuses e com seu povo, apesar de amar a Noemi. No entanto, Rute apega-se a Noemi e ela diz, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde passares a noite, aí passarei eu. Onde morreres, aí serei sepultada. Me faça Deus e outro tanto, senão somente a morte me separar de ti. Assim Rute, ela acompanha a sua sogra Noemi. E elas chegam ali no período da colheita da cevada, e ali ela é resgatada por Boaz. Boaz era o remidor da família, e ali ele redime a Rute e tem com Rute um filho, e este filho foi Obed, que foi pai de Jessé, que foi pai de Davi. Da casa de Davi nasceu o Senhor Jesus Cristo. Olha a maneira como Deus trabalha. No lugar da maldição, Deus resgata Noemi, ou melhor, Deus resgata a Rute, para que ela entrasse na linhagem messiânica. E o que nós estamos vendo aqui? Aquele homem maldito, chamado Antíoco Epifânio, recebe um nome, uma cidade é nominada para honrá-lo, Antioquia. E nesta cidade de Antioquia, olha o que o Senhor Jesus, ele realiza, o Espírito Santo age ali na cidade de Antioquia. Pois bem, aí nós vamos encontrar o que diz Paulo escrevendo aos Romanos: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui nós encontramos que esta igreja, quem foi o fundador? Qual foi o apóstolo que esteve ali em Antioquia? Nós vamos ver que o Atos dos Apóstolos, eles têm uma mudança, algumas mudanças bruscas. A perseguição lá no capítulo 6 de Atos. Aí nós vamos que essa perseguição ela é acentuada no capítulo 8. Aí nós vamos ver que os crentes foram espalhados sobre a face da terra. E agora eles iam, e nós vamos ver que eles pregavam somente aos judeus. Iam de cidade em cidade e pregavam somente aos judeus. Mas quando isso no capítulo 11, no versículo 19 vai dizer que os dispersos iam pregando somente aos judeus. Mas quando chega no versículo 20, nós vamos encontrar: haviam entre eles alguns varões chíprios, cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Estes daqui, os sirineus, os chíprios, eles pregaram ali aos gregos, e os gregos receberam. Houve ali uma grande conversão, um movimento, um avivamento nesta cidade. E o versículo 21 vai dizer: a mão do Senhor era com ele, e grande número creu, se converteram ao Senhor. 22, e chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé a Antioquia. Pois bem, por que a igreja envia a Barnabé a Antioquia? Primeiro, Barnabé, ele era chíprio, ser um levita, uma pessoa que tinha grande conhecimento da lei de Moisés, era uma pessoa que tinha profundo conhecimento nas Sagradas Escrituras, e também culturalmente ele era oriundo daquela região lá de Chipre. E foram justamente esses
que pregaram a palavra. E quando o evangelho, quando a perseguição à igreja em Jerusalém cresceu, nós vamos ver que antes começa ali a instituição dos diáconos, porque o número cresceu e precisava cuidar das viúvas gregas. E dentre aquelas pessoas, dos diáconos, nós vamos encontrar Nicolau, que era de Antioquia. Nicolau era de Antioquia, e agora possivelmente Nicolau, com a perseguição, ele volta para a sua cidade. A Bíblia não diz, mas é possível que estivesse ele envolvido aqui entre essas pessoas chíprias e essas pessoas sirineus, né, que entraram em Antioquia e anunciaram a palavra aos gregos. Por esse conhecimento cultural é que Barnabé foi enviado à igreja, e a igreja em Antioquia, ele vendo, observando aquela situação, e no versículo 25 vai dizer, do mesmo capítulo 11, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia, porque Barnabé, quando viu, eles perceberam que aquelas pessoas eram verdadeiramente convertidas ao Senhor, havia verdadeiramente abandonado a vida de pecado. Ele então incentiva a continuarem naquela vida de piedade, de santificação e de serviço ao Senhor. E ele vai buscar a Saulo, que era outro profundo conhecedor das Sagradas Escrituras. E ali eles permanecem ensinando os novos crentes, foram discipulados, porque os judeus já tinham familiarização com a lei de Moisés, já conheciam as Sagradas Letras, mas os gentios não sabiam nada do Antigo Testamento, não sabiam nada das Escrituras passadas, da Torá, eles não sabiam nada da lei de Moisés, dos profetas, da história, dos salmos, eles não sabiam nada, e agora eles eram ensinados pelo apóstolo Paulo, foram discipulados, e recebendo esse ensinamento, a fé daquelas pessoas era confirmada, e o Senhor então vê a mudança, age na santificação desse povo. Eles mudaram o seu modus vivendi, eles mudaram a sua maneira de viver e tornaram-se parecidos com Cristo. Daí nós vamos encontrar no versículo 26, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Cristão significa seguidor de Cristo, imitador de Cristo, pequenos cristos. É isso que no original quer dizer esta palavra. Pessoa que não tem identificação com este mundo. Como Jesus, ele no capítulo 17 de João, ele vai dizer: eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Por isso que o mundo os odeia, por isso que o mundo os aborrece. E aqui nós vemos que as pessoas convertidas verdadeiramente ao Evangelho de Cristo, eles rejeitaram a vida promíscua e a vida mundana, e então foram chamados parecidos, pessoas, discípulos de Cristo, e adotado o nome cristão. Hoje, esse nome cristão já não tem essa influência, basta a pessoa dizer que crê em Deus, que crê em Jesus, já é chamado cristãos nominais. Mas nós vemos hoje que os verdadeiros cristãos não são assim tratados como verdadeiros cristãos, mas são colocados tudo no mesmo patamar de todos aqueles que falam: não, mas eu creio em Deus, mas eu creio em Jesus. Então é colocado tudo no mesmo rol, no mesmo pacote de cristãos. Porém, ser cristão é ser parecido com Cristo, é estar separado do mundo, porque este lugar, Antioquia, era um lugar promíscuo, assim como era a cidade de Corinto. A cidade de Antioquia era uma cidade idólatra, era uma cidade onde havia cultos com rituais de prática, de orgias,
práticas satanistas havia nesta cidade, mas o evangelho chegou e mudou a situação. Agora os crentes verdadeiramente eram crentes e haviam rompido com a antiga maneira de viver. Assim eram os crentes na cidade de Antioquia. Por isso foram chamados de cristãos, porque eles eram verdadeiramente diferentes. E qual era a marca desta igreja? A marca desta igreja era simplicidade e humildade. Nós vemos aqui que a liderança era constituída por profetas e por doutores. Os profetas eram aqueles que tinham a palavra de Deus revelada, aqueles que recebiam a mensagem profética e traziam a mensagem revelada para o povo. E os doutores, aqueles que tinham a palavra da ciência, que tinham o dom da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento e trazia o ensinamento para a igreja. Não havia diferença de classes sociais, de classes culturais dentro da igreja. Por isso era uma igreja humilde e simples, dentro da simplicidade. Por isso que Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele fala: estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, porque eu tenho que vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, alguns de vós sejam também corrompidos e apartem-se da simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso mostra que Paulo, ele tinha a simplicidade e a humildade em Cristo. Nós vemos aqui, o nosso comentarista vai apontar a origem de Barnabé. Barnabé era nascido em Chipre, mas a sua cidadania, ele era cidadão romano por nascimento e também era judeu, ius sanguine e ius soli. Ele tinha, portanto, essas duas cidadanias. Mas o seu nome significa misericordioso ou consolador. Simeão era um negro, era um africano que estava ali. Lúcio era um sirineu, também africano. Manaém era o irmão de criação, ou irmão de leite de Herodes, o tetrarca, aquele mesmo que matou a João Batista. E Saulo, que era um fariseu nascido em Tarso, também em região romana, e ele possuía o direito do ius soli e também ius sanguine, direito à sua cidadania romana e à cidadania israelita ou judaica. E aqui nós vemos que esses homens orando e jejuando, porque não basta ter conhecimento. Há pessoas que se dizem doutores, ensinadores, possuem grande conhecimento, mas falta oração, mas falta jejum, falta humilhação na presença de Deus. E essa igreja, ela jejuava e orava, orava e jejuava. Havia profeta, mas havia mestres. Hoje há um grupo de pessoas que, por terem o dom, receberem a dádiva de Deus, de ter a mensagem profética, de entregar uma mensagem profética, já se julgam acima de tudo e de todos, que não respeitam o pastor, não respeitam a liderança da igreja, e acha que por eles receberem o dom da profecia, o pastor e toda a liderança tem que se curvar diante dele, quando ele próprio não se humilha e não é uma pessoa de fato humilde e convertida, submissa à liderança. Isto é uma desgraça para a igreja na atualidade. No entanto, nós vemos que este não era os acontecimentos que havia na igreja em Antioquia. E ali, dentro desse ponto, é que começa então o trabalho missionário. O Senhor levanta dali uma grande igreja, a primeira agência missionária transcultural, porque eles vão para essa viagem missionária, Barnabé e Paulo. João Marcos acompanha, em Pérgia ele volta, João Marcos volta na Ásia, João Marcos volta para trás e Barnabé e Saulo seguem a viagem missionária. E ali o Senhor opera maravilhas na vida de Barnabé e na vida de Saulo. E agora Paulo, então, e nesta viagem, ele adota o seu nome, o nome de Paulo. Não é que Deus mudou o seu nome, como mudou o nome de Abrão para Abraão, o de Jacó para Israel. Não. Aqui é que o nome hebraico de Paulo, no hebraico, é Shaul ou Saul, como nós aqui aportuguesando a expressão. E em latim era Saulus.
e trazendo para o português Paulo, né? Então nós vemos aqui que ele adota o nome Saulos e Paulus. Ele traz agora no português Saulo e Paulo, mas é na mesma coisa. Às vezes você pega um nome hoje, é Pedro, é Pietro, Pierre, então depende da língua. Foi isso que Paulo fez. Ele então usou o seu nome na expressão romana Paulo. Aí nós vemos que esta igreja, eles pregaram a palavra de Deus, o evangelho cresceu nas igrejas. Primeiramente, quando o evangelho chega na casa de Cornélio, lá em Cesareia, a notícia chega em Jerusalém e eles vão contraditar Pedro. Por que ele esteve na casa de gentios? O evangelho chega em Antioquia e a notícia chega em Jerusalém e eles mandam Barnabé. E Barnabé então manda o povo continuar na graça. E agora, o que acontece? O evangelho cresce em todas as regiões. A notícia volta de novo para Jerusalém e ocorre a assembleia no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. E ali o Espírito Santo orienta o colégio apostólico que os gentios não precisavam seguir os ritos mosaicos, os ritos de Moisés, os ritos da lei mosaica. E ali, em Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui a igreja gentílica, então, confirmada pelo Espírito Santo, usando os seus apóstolos. E assim o evangelho, essa missão transcultural, não é para mudar a cultura, mas nesses trabalhos, Paulo foi perseguido, a igreja é perseguida, como falamos na lição anterior. Pregar a palavra de Deus implica em romper com o sistema mundano, implica em romper com o sistema religioso, implica em romper com o sistema político, implica em romper com o sistema satânico que atua sobre os homens na face da terra. Mas o evangelho de Jesus Cristo é liberdade. Por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, a igreja deve orar e jejuar e também contribuir para que a obra missionária ela não pare, para que ela prossiga, para que ela vá avante e o nome do Senhor Jesus seja sempre glorificado em meio ao povo que ainda não o conhece. Este povo que ainda não o conhece, principalmente dentro da janela 1040, o evangelho precisa adentrar e nós somos os responsáveis para que isso se cumpra, para que isso aconteça e o nome do Senhor ser glorificado. Que Deus vos abençoe e vos guarde em nome do Senhor. Amém.